A gente pede para a Rosane, da Regional de Florianópolis, aqui do lado esquerdo do palco, por favor, Rosane, se estiver por aí. E vamos mostrar para a Amanda, para a sociedade catarinense, que nós estamos aqui dispostos a lutar pela imediata implementação do piso. Colombo deu de isenção para os grandes banqueiros e grandes empresários nesse estado muito mais dinheiro do que nós precisamos para implementar o piso. Então, a palavra de ordem é o seguinte: Colombo, que papelão, tem dinheiro para banqueiro, mas não tem para educação. Vamos lá! Colombo, que papelão, tem dinheiro para banqueiro, mas não tem para educação. Colombo, que papelão, tem dinheiro para banqueiro, mas não tem para educação. Colombo, que papelão, tem dinheiro para banqueiro, mas não tem para educação. Mais uma perguntinha aqui, tá? Amanda, mais uma pergunta. Quantas inscrições tem aí? Eu preciso ver a fila ali, gente. Por favor, 2 inscrições para a gente fazer o bloco aqui. Vai as 2 inscrições daí, então. Bem, eu sou a professora Janete, a Janete 2. Agradeço inicialmente o autógrafo recebido pela Amanda. Obrigada, sim. Vou rifar na minha escola. Vai lá. Amanda, é o seguinte: um dos motivos que normalmente serve de desculpa para que a nossa categoria não se mobilize é por conta do movimento, várias bandeiras políticas se colocarem em tese a favor do nosso movimento, o que leva a categoria muitas vezes a duvidar dos interesses. Eu te perguntaria o que realmente, na tua vivência como militante também do PSTU, como é que você vê essa participação, essa ajuda das bandeiras partidárias do movimento? Obrigada. Valeu, galera! Tá faltando um helicóptero polícia, né? Pra contar. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, professores, professoras. Eu vejo você, primeiro um comentário sobre você, professora Amanda. Você parece que passou a ser admirada pelos professores de todo o Brasil, porque você fez exatamente o que todos gostariam de fazer, mas que muitos não têm coragem. Chegar e falar e desabafar para os governantes, né? Aquela ânsia, aquela apreensão que a gente tem dentro de nós por todos esses anos que a gente já passou, sendo não bem valorizados, tá certo? Então eu coloco assim. Primeiro, o Colombo disse que não tem dinheiro para nos pagar, para nos aumentar, mas veja em Santa Catarina, o ano passado foi ano de eleição, os colégios tinham um diretor, um outro tinha um diretor e um assessor. De repente, todos os colégios passaram a ter um assessor a mais, um diretor a mais, e assim foi se colocando uma assessorada nos colégios, de tal maneira, né, que de algum lugar tinha que ter essa verba para pagar esses assessores. Aí ele continua dizendo que não tem dinheiro. Desde que eu entrei na educação, já faz 15 anos, todos os governantes prometem saúde, educação e segurança. E isso passa ano, tem ano, passa ano, tem ano, é o mesmo discurso por todo o Brasil. Então, veja só, o nosso dinheiro do Fundeb, também do Fundeb, eu vejo como ele está sendo aplicado de maneira errônea, tá certo? Porque veja só, se você, não sei se você chegou a assistir aquela reportagem na TV sobre a merenda, o desvio, um desperdício, algo assim, que é até triste de ver, né? E que a gente vê esse pessoal que trata com esse dinheiro como verdadeiros bandidos fora da lei, tá certo? Então, eu acho que se for bem administrado o dinheiro, não só no teu estado do Rio Grande do Norte, como aqui em Santa Catarina, em qualquer lugar do Brasil, há dinheiro suficiente para aumentar o salário dos professores e da segurança e da saúde. Porque se nós analisarmos, até a educação no Brasil está falida de certa forma, se você analisar. Veja a situação das escolas, né? o salário dos professores, a desestimulação, um ou outro só tem estímulo ainda para lutar, como nós estamos aqui tentando a melhoria da educação no nosso país, no nosso estado.
Então, como é que você avalia também esse desvio todo de verba que acontece, que é algo assim alarmante, e o povo vê, sabe disso e não faz nada? Porque vai chegar um momento que, como está, vai haver uma revolução civil, na verdade, porque há um desvio enorme de verba e não se faz nada. Talvez nós estamos começando a um movimento de que vai clarear a ideia da população de que isso não pode continuar. E que esse dinheiro tem que ser realmente aplicado para o povo, porque vem do povo esse dinheiro, e dos impostos e tudo mais. Ok? Mais uma pergunta. Aproveitando, eu sou a professora Eliane de História da turma, aproveitando essa questão da democracia e da direção, me incomoda bastante saber que nesse estado o cargo de direção é uma indicação política. Então, que democracia é essa na escola? Que democracia é essa se nós não podemos escolher quem vai fazer parte da direção ou se não existe um concurso para continuar pagando os cargos aí? Quando você entra então numa greve, você tem essa questão também, democracia é essa. Só mais uma perguntinha aqui, ó. Bom, eu ia falar também sobre a questão. Primeiro, meu nome é Cristiano, sou do Morro da Fumaça. Ia falar sobre a questão da direção também, que na escola se começa, a gente ensina o aluno a ser cidadão, a questão da democracia, e como é que ele vai aprender a colocar isso em prática se dentro da escola já não se vive essa democracia, onde tem alguém imposto, honrado pela lei, pelo governo. Mas também, então, vou aproveitar para falar a questão do ACT, que hoje os professores contratados chegam na metade do ano, eu sou ACT, por isso estou falando também, chega na metade do ano, já temos uma quantia aí de mais de 50% de ACT, de professores contratados. Isso, claro que é viável para eles, porque chega no final do ano, manda todo mundo embora e sem precisar pagar alguns meses ali, 1 mês e meio, 2 meses, e todo mundo que vive disso fica desempregado, fica sem dinheiro, contando com o restinho que sobrou lá do 13º, e se recebeu aquele assiduidade, porque se fica doente também já não recebe. Vou começar por essa parte dos contratos, que é a fala do Cristiano, porque também é uma realidade nacional. Infelizmente, esses professores... Agora, o que me impressiona, até depois eu até queria dialogar um pouco mais com vocês, é como os ACTs, que são os contratados, como vocês aderem à greve, e estão aqui presentes. Vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo, porque nos outros estados, eu sei, os professores que são contratados, justamente pelo fato de poderem ter o seu contrato rescindido a qualquer momento, ou do contrato não ser renovado para o próximo ano, eles se veem reféns dessa condição e não aderem aos movimentos, certo? Então, realmente, vocês estão de parabéns. Isso sim é uma estratégia do governo para isso, para implementação dessa política educacional, que é uma política nacional, mas que é orientada pelos organismos internacionais, os organismos neoliberais, tá certo? Que entendem que nas pastas essenciais, todas as pastas, não só a educação, mas todas as pastas, e principalmente a educação, os investimentos públicos sejam cada vez menores, tá certo? E eles vão fazendo economia onde podem. Desde a questão da superlotação das salas, não oferecendo número de vagas suficientes, sem abrir concurso público para contratar profissionais de acordo com o que é previsto na lei, tá certo? E vão fazendo economia, como sempre, caindo para as costas dos trabalhadores. No caso, nós, os professores ou os alunos, que são os nossos filhos, os filhos da classe trabalhadora, tá certo? Então, isso daí é uma triste realidade, certo? Mas que tem a ver com essa política educacional, que é uma política federal. E aí a gente já vai entrando na questão do significado dos 10% do PIB, que foi a companheira da Conlutas que perguntou, se isso seria uma transformação para a educação, realmente esse 10% do PIB, ele vai transformar o quadro da educação brasileira? Não, infelizmente não. Isso daí a gente tem que reconhecer, tá certo? Não existe como nós termos uma transformação verdadeira, não existe como nós construirmos dentro das escolas uma educação que seja de fato libertadora dentro do sistema capitalista. Isso não tem como, tá certo?
essa é uma realidade, por mais que a gente, muitas vezes a gente resista em utilizar esse termo socialismo, que muitas vezes a gente resista em compreender o que esses companheiros que carregam essa luta histórica, né, em defesa do socialismo, pelo fato do socialismo ser entendido como anacrônico, como a direita quer que a gente acredite, a verdade é essa. A verdadeira educação libertadora, ela não será possível dentro do capitalismo, mas uma medida como essa, que é uma medida de investimento de 10% do PIB já para a educação, ela é sim uma medida impactante para a transformação da educação dentro do capitalismo. E é por isso que nós defendemos, tá certo? Porque as verbas que vêm, como a Ademir, né? A Ademir falou sobre essa questão dos fundos, elas são muito mais passíveis de desvio, entendeu? E de ficar pelo meio do caminho, como a gente costuma dizer. Acontece que, com os 10% do PIB, a garantia para que esse dinheiro seja realmente investido na educação é muito maior. Além do mais, nós não podemos esperar que a corrupção no nosso país acabe para a gente poder lutar por maiores investimentos na educação. Tá certo? Infelizmente, a corrupção é uma realidade. Nós devemos sim lutar pela educação, manter essa mobilização como nós estamos vendo aqui hoje, que seja uma mobilização constante contra esses políticos que se locupletam, certo, dos nossos recursos, do recurso da educação, em detrimento do funcionamento digno das escolas e de dignas condições de vida para os trabalhadores em educação, tá certo? E aí, falando de socialismo, falando de Fundeb, transformações impactantes dentro do capitalismo, eu vou falar, respondendo a pergunta de Janete, sobre o meu partido, tá certo? Que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou do PSTU, aliás, tenho muito orgulho disso, certo? Porque o meu partido é um partido revolucionário e que está na vanguarda de todas as lutas que eu tenho participado desde o movimento estudantil. Eu tive a minha experiência com o PT, tá certo? Durante todo o movimento estudantil, eu tive uma relação próxima com o PT e foi através da minha verificação com os meus próprios olhos, não foi ninguém do PSTU que veio me convencer disso, certo? Foi através da minha observação, muito jovem inclusive, até imatura, para a compreensão desse contexto da educação, que eu vi como era que os camaradas do PT e do PCdoB dirigiam o nosso sindicato, tá certo? E era uma relação de atrelamento com os partidos políticos, com os governos, certo? O atrelamento com os governos e por isso não levantavam as bandeiras da nossa categoria, porque estavam impedidos pela relação de governabilidade que eles tinham, tá certo? Então, o que nós temos que ter a maturidade de observar é o seguinte: eu acho que ninguém aqui, seja de qual partido seja, de que organização seja, vai poder dizer que a minha luta, nesse momento, não é uma luta em defesa da educação. Ninguém pode dizer isso. Tá certo? Então, o que nós temos que observar é o seguinte: gente, os partidos políticos, eles constroem historicamente os movimentos sociais no Brasil. Eu não era de nenhum partido, faz pouquíssimo tempo que eu estou no PSTU. Não tenho vergonha também de dizer isso. Estou no PSTU há pouco mais de 7 meses. Tá certo? Antes, eu tinha a compreensão de que os partidos, eles se utilizam do movimento para fazerem suas projeções de lideranças, né, de candidatos. Mas a minha análise mais aprofundada e a minha autorreflexão me fez entender, sabe o quê? Que eu estava muito bem confortável na minha casa e no meu trabalho, certo? Esperando surgir uma greve para eu poder ir para as ruas lutar pelos meus direitos. Enquanto os meus camaradas estavam diariamente, porque é isso que acontece dentro dos partidos de modo geral e sobretudo, especialmente dentro do PSTU, as pessoas estão doando as suas vidas por essa causa. Entendeu? Então, a reflexão que nós temos que fazer é essa, certo? Como é que se organiza isso daí? É muito fácil para mim ficar apontando: ah, mas olha, mas é do PSTU, mas é do PCdoB, mas é do PSOL, mas é do PT, entendeu? E você, afinal, de onde você é? Tá entendendo? E como é que você está se inserindo nesse movimento, certo? Então, eu tenho consciência de que as críticas virão, certo? E como já estão acontecendo algumas, mas não vai ser isso daí também que vai calar a minha boca e que vai fazer com que eu não continue andando por onde eu puder
andar atendendo aos convites que são feitos na defesa da educação, certo? Porque eu repito, a bandeira agora, a prioridade é essa, mesmo porque o meu partido não é um partido eleitoreiro, nós não discutimos eleições da forma como apesar de todo o apelo das pessoas dizendo você tem que se candidatar, não sei o quê, certo? Nós não discutimos assim, as eleições, as nossas candidaturas, elas são discutidas horizontalmente, dentro do partido, nos organismos internos do partido, certo? De forma que todas as pessoas possam participar dessa decisão. No mais, em relação aos partidos, dentro dos movimentos, as pessoas precisam estar atentas ao seguinte: tem um partido? Tem. Agora, que relação esse partido está desenvolvendo com os governos? Que tipo de relação ele está desenvolvendo com os governos que estão agora, certo? É uma relação de promiscuidade que, dependendo da proposta que o governo ofereça para o partido ou para as pessoas públicas do seu partido, que sendo uma oferta de vantagem, ele faz da categoria uma moeda de troca, entendeu? É essa a relação? Então, realmente, esse partido ele é nefasto para o nosso movimento. Agora, se é um partido que defende a independência em relação aos governos, se é um partido que defende a organização da classe trabalhadora acima de eleição e acima de qualquer coisa, certo? Então, qual o problema? Vamos entender que um partido desse tipo, ele constrói e ajuda a construir a mobilização da classe trabalhadora. E é a isso que o PSTU se propõe, tá certo? Por isso eu tenho muito orgulho de pertencer a esse partido. Acho até que fiz a minha adesão meio que tardiamente. Talvez eu já pudesse ter uma formação política muito mais avançada, certo? Porque o meu partido também, ele é comprometido com a formação política dos seus militantes, certo? E é mais ou menos isso. Eu quero dizer aqui às pessoas, aproveitando a oportunidade, lógico, não ia perder a oportunidade, já que foi perguntado, né? De dizer aos meus camaradas que estejam aqui, que são a vanguarda desse movimento, certo? Que estão nas lutas, que entendem a importância da organização das massas e da classe trabalhadora, que se você ainda não tem um partido, certo? Se você ainda não está abrigado em nenhuma central, se você não se sente se você não se sente mais representado pela CUT ou pela CNTE, então esse é o espaço para vocês atuarem ao meu lado, ao lado de muitos camaradas, que é o PSTU e é a CSP com lutas. É isso. Obrigada, Amanda. Faltou falar em relação à gestão democrática. Faltou falar em relação à gestão democrática, que também é uma coisa que tem me preocupado muito. Que lá no Rio Grande do Norte, tanto no estado quanto no município, nós já temos gestão democrática nas escolas. Isso é um avanço do nosso estado. Agora, por onde eu tenho andado, isso ainda não é uma realidade. Não está garantido na lei a gestão democrática e, inclusive, na meta 19, até se eu não me engano, desse PNE, o próprio PNE prevê que as direções de escolas sejam indicadas como cargo comissionado. Certo? Então, a gestão democrática é uma conquista nossa, não foi uma coisa que foi dada de presente, certo? Por nenhum governo, foi conquistada através de muita luta, certo? E nós não podemos retroagir nisso daí. Lá no Rio Grande do Norte, o que nós temos visto é o seguinte, já como fruto da implementação da gestão democrática, diretores de escola participando ativamente de movimento grevista, certo? Diretores de escola que estão em greve, estão em todos os atos das escolas. Diretora, como é a diretora da escola que eu trabalho, que o colega disse que não ia aderir à greve, e ela disse, como é? Você não vai aderir à greve? Você vai dar aula na sua casa. Você vai dar aula na sua casa, porque é um absurdo que você, vendo toda a sua categoria reivindicando direitos, que são direitos seus, inclusive, e você se coloque aí na posição do rei da cocada preta, olhando para o seu próprio umbigo, certo? Porque depois não quer repor os dias de aula mais na frente. Tá certo? Então, a gestão democrática, ela possibilita isso, possibilita que direções de escola estejam tão comprometidas com
a categoria, quanto os próprios professores, porque afinal de contas eles são professores, tá certo? Não são pessoas escolhidas a dedo aí, sei lá como, não sei nem quais são os critérios que se utilizam para escolher um diretor de escola que seja por cargo comissionado, tá certo? Então, precisamos refletir sobre essa questão da gestão democrática e impedir também que esse PMS seja aprovado da forma como está lidando com essa questão da gestão democrática. Tem uma pergunta aqui que a professora